As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, então, no horário do nosso debate nesta sexta-feira, neste dia 15 de fevereiro de 2013. Muito bom saber que você está com a gente. Prazer muito grande nesse dia histórico. A Melodia tem vivido momentos maravilhosos, sobretudo neste horário, com o nosso debate, com as experiências, não é? Com as pessoas sempre participando, dizendo da bênção que é a Rádio Melodia. Neste dia, a Melodia também quer marcar positivamente esse horário, esse espaço muito especial. Para isso, nós estamos recebendo com muito prazer, com muito carinho, o querido pastor Silas Malafaia, e nós reeditando aqui momentos maravilhosos de tantos anos atrás, e aí Deus promove esse encontro maravilhoso com o pastor Silas Malafaia, que é da casa, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, o nosso irmão, está aqui com a gente nesta sexta-feira. Pastor Silas Malafaia, muito bom tê-lo conosco, bom dia, paz do Senhor, querido. Bom dia, Eliel, paz de Cristo, também um abraço para Chico Silva, Francisco Silva, saúde, amigão. E alegria estar aqui, não é por maldade, Eliel. Essa vida corrida, eu virei pastor, eu era um conferencista. Verdade. Tinha uma agenda diferente. Agora, como pastor, muda pra caramba. Esse negócio de estar na frente de igreja, e a gente tem dado uma ampliação na igreja fora do estado do Rio, aí se tornou a minha agenda mais difícil, mas eu sempre gostei, porque sou, com outros pastores, pioneiro em debate no rádio evangélico brasileiro. É verdade. Então, eu sempre gostei de debate, gosto de debate, acho que a discussão de ideias é uma coisa muito bacana, muito boa. E para mim é uma honra estar aqui na Melodia, essa rádio que é uma potência, que é uma bênção aí para a família evangélica, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de tantas partes aí do Brasil. Maravilha. Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Na boa? Tudo na bênção de Jeová, tudo. Jesus é bom, apesar de ser eu. Tantos embates, né, Silas? Muitos embates no dia a dia, meu amigo. Eu acho que Deus chama cada um, né? A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. É verdade. Então, eu acredito que Deus usa. Eu não vejo no reino de Deus o mais importante. Eu não vejo isso. Eu vejo Deus usando, como é corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele dá um ensino muito importante para todos nós, né? O que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Não existe nenhuma parte desprezível no corpo. Ela é fundamental para o funcionamento do corpo. Então, e diz lá em 1 Coríntios 12 que é Deus que coloca no corpo os membros como Ele quer. Então eu acredito, Eliel, que todos são importantes no corpo de Cristo, no reino de Deus, porque tem gente que está fazendo o que eu não sou capaz de fazer. Tem gente que está no local que Deus não me chamou para estar. Então nós não temos que ter aquela ideia de que somos mais importantes do que os outros. Não. Todos são importantes. Lembra lá do profeta? Só eu, Senhor, que fiquei. Aí já vai dizer assim, amiguinho, tu tá enganado. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Você tá pensando que é só você? Então acho que isso aqui é a beleza do reino. É essa diversidade do corpo, certo? De ministérios, é multiforme graça, não é uniforme graça. 1 Pedro 4,10 fala da multiforme graça de Deus. Tem que ter pentecostal do pé roxo, tem que ter pentecostal contemporâneo, tem que ter o que não é pentecostal. Tudo isso faz parte do reino e todos são importantes para estabelecer o reino de Deus na terra. Maravilha. Pastor Silas, eu tô com a pauta aqui e eu nem submeti a pauta, porque eu sei que eu posso perguntar. À vontade. Viu? Ainda mais que a gente já tem essa empatia de tantos anos no microfone, né? Sempre ao seu lado. Queria começar falando, já que estamos vivendo o Estado Democrático de Direito, não é? Essa imposição, visto que o senhor também é psicólogo, do Conselho da Psicologia em não abrir mão da questão do tratamento de homossexual. Aonde acontece isso, há problema. Tem psicólogos caçados, tiveram seus registros caçados. Qual é a posição do pastor Silas Malafaia? Deixa eu te falar. O Conselho Federal de Psicologia, ele foi ideologizado. Deixou de ser ciências humanas para ser ciências exatas.
Porque quando você diz que não pode tratar de uma pessoa, você está dizendo que acabou ali o assunto. Mas isso aí faz parte de um jogo político mais profundo do que a gente pensa. Então, nenhuma sociedade de psicologia do mundo, nenhum conselho de psicologia do mundo tem uma resolução esdrúxula, idiota, medíocre, como essa do conselho, que proíbe que um psicólogo reoriente alguém que queira. Porque o psicólogo, ele não pode tentar fazer alguma coisa, seja em que campo que seja do comportamento, que a pessoa não quer. Ele está ali como alguém para colaborar com aquela pessoa naquilo que está perturbando o seu comportamento. Então, quando o conselho baixa uma resolução proibindo, e a resolução é tão medíocre que fere princípios constitucionais, por exemplo, eu estou sendo processado no Conselho de Psicologia, porque como pastor, é ridículo o processo, como pastor, no meu programa de TV, que eu não falo como psicólogo, não estou aqui falando como psicólogo, aqui é o pastor Silas Malafaia, porque eu fui contra o PLC 122. Aí um grupo homossexual da Bahia entrou contra mim e representou. Aí teve um processo, o conselho arquivou, depois alguém que só pode ser ligado a esses caras conseguiu desarquivar e o processo está andando, eu estou aguardando o final, porque eu não vou dar moleza pelo meu direito, eu vou a qualquer instância jurídica para você ter ideia de como é a coisa. Então, por exemplo, a Sociedade Americana de Psicologia não tem nada, não tem absolutamente nada contra de que um homossexual que quer a reorientação. Por exemplo, Freud, tão cultuado nas universidades de psicologia, do curso de psicologia, e Freud, ele tratou de uma mulher homossexual e descobriu que o problema de homossexualidade dela era em relação à figura do pai. E ele consegue reorientá-la. Pega o compêndio de Freud, joga no lixo, taca fogo. Entendeu? Já que estamos na inquisição do conselho. Então, é vergonhoso a gente ver uma entidade de ciência a serviço de uma ideologia, de uma causa. O conselho, ele não tem que estar a favor ou contra causa nenhuma, mas, lamentavelmente, ele tem sido instrumento do ativismo gay que quer colocar uma mordaça na sociedade, que quer criminalizar a opinião. Uma coisa é discriminar pessoas, outra coisa é você contrariar ou confrontar comportamento. Por exemplo, alguém pode dizer, Eliel, eu não gosto de evangélicos, eu não gosto dessa teologia deles, eu não gosto, problema, não acho, são chatos, pode falar o que quiser, só não pode me discriminar, mas para eles não. E aí eles usaram uma palavrinha que ficou no vulgar, homofobia. O que é homofobia? Na psiquiatria é um doente que tem uma aversão homossexual, que quer bater, machucar e matar. E aí eu digo, quando é que nós não estamos aqui a favor de que ninguém morra, mas nos assassinatos de homossexuais, quando é que tem um evangélico que está envolvido nisso? Verdade. Então, é uma verdadeira safadeza. Esses ativistas gays que estão pendurados, recebem grana de entidades governamentais e entidades de empresas governamentais, estão mamando nessas tetas, eles vivem disso, então, para eles, o Brasil tem que ser homofóbico, para eles mamarem nessas tetas, para manter toda essa pressão de seus pseudo-direitos que querem, na final de contas, ser uma classe superior ao conjunto de coletividade. Muito bem. Pastor Silas, está para ser votado, dizem que já está no forno. Eu comecei a faculdade de Direito e terminei, e a reforma do Código Penal não saiu. E a reforma do Código Penal, há uma confusão tremenda em Brasília, não é? Vários confrontos, várias reuniões, sobretudo da bancada evangélica, no sentido de que o Código Penal, essa reforma, vai abrir um espaço para o aborto, de novo, aquela bandeira do aborto, agora a eutanásia, inclusive a prostituição. E aí, pastor Silas? É o que está lá, mas eu acredito que o relator, o senador Pedro Tax, de Mato Grosso, um cara que até aqui tem me mostrado muita coerência, muito equilíbrio, eu acredito que o senador Pedro Tax, que é o responsável pela relatoria no Senado, eu acredito, pelo que eu estou ouvindo e vendo, que ele vai dar uma trava, ele vai arrancar essas aberrações ridículas, né? De uma sociedade que quer colocar uma sociedade sem limite. O homem sem limite, ele auto se destrói. Então, eu acredito
que o Pedro Táxi vai dar uma freada para que essas aberrações, essas loucuras que estão no novo código que querem aprovar, não venha, para que não haja uma desgraça na nossa sociedade de tanta leviandade, de tanta libertinagem. Muito bem, pastor Silas, o Brasil jovem, qual é a perspectiva dos jovens hoje? Vendo tudo isso, há uma abertura muito grande, pastor Silas, de 10 anos para cá, a gente chega às raias da libertinagem, não é questão de liberdade, uma coisa é você discutir liberdade, é você caminhar com coerência, outra coisa é essa libertinagem, lamentavelmente, que tem acontecido no Brasil. O Brasil jovem, que Brasil nós teremos daqui a 20 anos? Olha o que está acontecendo, Eliel. Eles estão querendo desmontar a coisa mais importante na sociedade, família. Você sabe que Deus criou só 2 instituições na Terra, família e igreja. Foram as únicas instituições que Deus criou na Terra. Então a família é uma questão sociológica, antropológica, não é nem teológica. A família, já ouviu 1 milhão falar isso, e é verdade. É a base de sustentação da sociedade, é a célula máter da sociedade. O que é a família? Um homem, uma mulher e sua prole. Então o que eles estão querendo? A desconstrução da heteronormatividade. Isto é, o heterossexual não é mais apenas o que é normal. 2 homens podem criar filhos, 2 mulheres podem criar filhos. Só que toda a civilização humana, isso é antropológico, é sociológico, é teológico, ela está sustentada no homem, na mulher e sua prole. Até na época da devassidão do Império Romano, ou do Império Grego, onde você quiser na história da humanidade, na época da devassidão desses impérios, eles preservaram as famílias. Agora, nós estamos vivendo um outro status no mundo. Quer dizer, a família desconstruída, certo? A criança precisa da figura paterna e materna. Que seres nós estamos criando? Então, o que acontece hoje? Os pais, na busca do seu egoísmo, certo? Não estão nem aí. Vamos dar telefone celular, equipamento eletrônico para o filho. Esquece que o afeto é a coisa. Afeto é amor, carinho, amizade. É a coisa mais importante. Então, nós estamos criando uma geração sem valores absolutos. Os valores estão relativizados. Isso é a coisa mais perigosa que tem, Léo. Porque é o seguinte, há uma ideia chamada panteísta que está no Ocidente. O que é o panteísmo? Tudo é Deus e Deus é tudo. Se tudo é Deus e Deus é tudo, eu sou Deus. Se eu sou Deus, eu tenho os meus próprios valores. Não tem mais valor absoluto. Os valores são relativizados. E aí, meu irmão, o desarranjo na sociedade é a bagunça. Eu tenho dito o seguinte, vamos ver daqui a 20... porque não é agora, não é hoje, nem é amanhã, mas daqui a 20, 30 anos, o resultado disso na sociedade, desse desarranjo de seres humanos sem figuras definidas. O ser humano é um ser tremendamente social, ele é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Isto só é possível através das relações sociais. Vamos ver o que vai acontecer com essa geração. Por isso, você que está me ouvindo, meu irmão, leve o seu filho e a sua filha para a escola dominical, faça seu culto doméstico. Crenças e valores vão determinar quem o ser humano é. As crenças e valores que estão arraigados em nós. Então, meu irmão, não deixe a escola, os amiguinhos do seu filho, a televisão dizer quem vai ser seu filho. Você, como mentor principal da tua família, trate de impregná-los de valores e crenças que estão baseadas na palavra de Deus, se você quer que a sua geração seja uma geração sadia, porque eu temo, 1 em cada 4 jovens na idade de 10 a 18 anos são dependentes de álcool. Só para você ter uma ideia do que vai ser dessas gerações futuras. Muito bem. Pastor Silas, estamos falando de Brasil, e aí muitas pessoas já tinham perdido a esperança no Brasil. Às vezes você conversa com alguém que foi para os Estados Unidos e fala, aquilo lá não tem jeito mais não. Mas esse ano que passou, 2012, foi um ano histórico para o brasileiro. A postura do STF. Isso suscitou, foi um divisor de águas de fato? A gente pode esperar alguma coisa? Existe esperança na questão sociológica, na questão da sociedade, pastor Silas? Eliel, eu sou um cara que eu sempre acredito no melhor, por pior que se pareça. Eu vou sempre acreditar. Porque se você não acreditar, é o que você falou, acabou, passa a régua, fecha a conta e acabou o papo. Então eu vou acreditar, creio que o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal
foi um marco para gerações de que tem gente séria, de que tem gente que está botando o pé na porta para que a safadeza não vire uma coisa deslavada, uma sem-vergonhice, que a corrupção não vire lugar comum na sociedade. Acredito sim que o Supremo Tribunal Federal dê um grande exemplo e eu espero que a Câmara, que o Senado também deem, com manifestações no decorrer da vida do país, que o Executivo também dê demonstrações que a sociedade perceba, porque o ser humano é um ser inteligente, ele percebe. Pode maquiar, pode falsear, mas ele percebe. Verdade. Eu espero que as autoridades dê exemplos para que a nossa sociedade tenha um rumo e a esperança de dias melhores. O povo brasileiro é um povo bom. Essa aqui é uma coisa. O povo brasileiro é um povo família. Isso é uma outra coisa muito boa da nossa cultura. É um povo... Olha, nós temos uma unidade de língua. Isso é uma coisa muito importante numa cultura. Nós temos uma língua de norte a sul, de leste a oeste. Isso é coisa para um país desse, de dimensões continentais como o nosso, termos uma língua, rapaz, isso é algo espetacular para que essa nação possa progredir. Nós temos riquezas, Eliel. Riquezas incomensuráveis nós temos aqui no país. Então, o que nós temos que orar como igreja é que Deus dê sabedoria, graça, inteligência a essas autoridades para que a gente possa ter dias melhores, é o que eu espero e não vou perder a esperança. Maravilha. Pastor Silas, liderança evangélica. Já que estamos falando de um Brasil, existe um contraponto. Existe uma grande população hoje brasileira ter questão de igreja. A igreja hoje tem um posicionamento e hoje ela é muito mais respeitada do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos. A igreja evangélica do Brasil está, de fato, desenvolvendo o seu papel como igreja ou está aquém disso, pastor Silas? Eu digo uma coisa para você, Liel. Tem gente que quer o céu na terra. E tem gente que faz tantas críticas à igreja. Eu ouvi um cara dizer uma coisa que eu achei interessante, dizer assim, rapaz, sabe quando é que a igreja passou a ter defeitos e problemas? O dia que eu cheguei nela. Esse cara está certo. Nós estamos, Eliel, no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processual. Então aqui não tem igreja perfeita. Dizer que precisamos melhorar, eu concordo. Dizer que a igreja não está fazendo nada, eu discordo. Esses apologetas, profetas do caos, eu não concordo com eles. Não aceito isso. Olha o que Deus tem feito no nosso país. Olha a quantidade, mas eu quero qualidade e não quantidade. Está precisando ler a Bíblia. Existem 4 tipos de cristãos que a Bíblia me apresenta. Fraco, forte, menino e carnal. Aqui, ó. Não, só forte? Não. Paulo fala do crente forte, Paulo fala do crente carnal. Olha que coisa interessante. Paulo fala do crente fraco e do crente menino. Então deixa o menino, o fraco e o carnal junto do forte para que ele possa ser fortalecido. Então, a igreja não é o céu. Eu acredito que precisamos melhorar muito. Eu preciso melhorar muito. A igreja, que eu sou pastor, nós precisamos melhorar muito. Agora, dizer que não estamos fazendo nada, aí não. Aí essa escatologia do caos, eu não concordo. Concordo que nós precisamos avançar. Concordo que nós precisamos melhorar. Agora, dizer que a igreja não está fazendo diferença, eu discordo. Porque, amigo, desde que mundo é mundo, desde que ser humano é ser humano, meu filho, vai ter erro. É só pegar a Bíblia, meu irmão. Pega a Bíblia aqui. Grandes homens de Deus, que Deus falava cara a cara, que Deus revelava, também fizeram bobagem. A igreja é de Jesus. A igreja não é minha. A igreja dele está no... olha como é que é. Olha só. Eu edificarei minha, singular, minha, possessivo, igreja. Só tem uma igreja. A igreja é de Jesus. O rótulo denominacional faz parte da multiforme graça. Mas a igreja é una no sentido de que cremos em Jesus como Salvador, na Trindade, a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, a salvação é pela fé. Isso aqui é o dogmas centrais da igreja evangélica. Acredito que precisamos aproveitar a liberdade que temos no nosso país de pregar o evangelho para a gente poder atuar a igreja mais fora. É o que eu vejo. Eu bato muito na tecla na igreja que eu sou pastor, dizendo assim, meu irmão, que tal você orar e pedir a Deus para você ganhar uma pessoa que você veja descendo o tanque batismal através do seu testemunho? Fale isso com Deus para ver se Deus não vai te dar. Eu acredito que a igreja precisa estar mais presente
na evangelização. E acredito que os crentes precisam, em qualquer campo da sociedade, nas ciências, na arte, na diplomacia. Por exemplo, na minha igreja, eu tenho lá eu lancei um desafio para a garotada da igreja. O primeiro, comprovadamente membro da igreja, que passar para fazer a universidade ou mestrado em Harvard, a maior universidade do mundo, a igreja banca o curso inteiro, para motivá-los a eles crescerem nessa sociedade. A igreja não pode viver no monte da religião e se fechar num clube. Nós temos que estar misturado nessa sociedade, influenciando em todos os campos. Nós não podemos ter aquela pretensão, maioria evangélica, presidente da República Evangélica. Não é esse o objetivo. Algo normal. À medida que a igreja cresce, vamos ter mais deputados, natural, mais senadores. Amanhã pode ter governador, amanhã pode. Mas não porque é da igreja, porque ele é vocacionado político e por causa da sua vocação, ele chegou a ser presidente ou a governador. Não é por causa da igreja. A igreja não tem esse papel fundamental disso. A igreja é para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Agora, nós não somos cachorro nem gato. Nós somos seres de um conjunto social e temos que influenciar. Você não é cidadão? Então, votar em vereador, em deputado federal, em deputado estadual, que é a representação do segmento. Nós podemos fazer isso hoje, que tem gente, não é? Para isso. Amanhã, se surgir na política alguém capaz, não porque é evangélico, mas por vocação, para ser governador, para ser prefeito, ok, como coisa natural, não como objetivo da igreja. Eu acredito que a igreja ela tem que se fazer presente em todas as áreas da sociedade, os crentes, e precisamos, meu irmão, você que está me ouvindo, nós fomos levantados para ser carta aberta, nós fomos levantados para ser testemunha, e você precisa. Eliel, o maior instrumento de evangelização é a pessoa humana. Maior do que o rádio, do que a televisão, do que livro. Você é o maior instrumento de evangelização que tem aqui na Terra. Muito bem. Liderança evangélica nacional. Pastor Silas, tantos embates aí de G12, né? Aquela confusão que nós enfrentamos aqui, né? Aquela questão, a questão dos homossexuais, a questão do aborto, tantas campanhas. Qual o apoio da liderança evangélica nessa tua missão? Você se sente, de fato, protegido no sentido da liderança? Como é que é isso, pastor Silas? Olha, nós fizemos em 2011 uma das maiores manifestações em Brasília numa quarta-feira, 2h da tarde. Não gosto de números evangelásticos, sabe? Eu pergunto quem é o comandante da Polícia Militar. Qual é a estimativa? Aproximadamente 70 mil pessoas, numa quarta-feira, 2h da tarde, em frente ao Congresso Nacional, em uma semana, mais de 1 milhão de assinaturas contra esse projeto de lei que quer beneficiar homossexuais. Então, lá, Eliel, lá estava a nata da liderança da Igreja Evangélica Brasileira. Eu vejo o seguinte, Eliel, como eu estou num veículo de comunicação muito poderoso que é a TV, então eu tenho a oportunidade de expor as minhas ideias. Mas olha, existe uma infinidade de pastores e de líderes que não têm o instrumento de comunicação que eu tenho, mas me mandam e-mail. Pastor, estou contigo, a minha igreja está orando por você. Então, eu acredito que muitas lideranças evangélicas estão envolvidas. E acredito também, não vou aqui tapar sol com peneira, dar uma de bobinho, que o povo não é bobo. Acredito que também tem um grupo de líderes omissos, ok, não quero me meter nisso, isso não tem mais jeito, então para de pregar o evangelho, porque muita gente vai para o inferno. Tem omissos e eu não posso esconder. E ainda tem outro grupo, mas que eu acredito que é minoria, chamado a verdadeira dor de cotovelo. Inveja, ciúme, porque não deixou de ser humano. Pode ser líder evangélico, mas é ser humano. E, lamentavelmente, eu sei, não vou dar nome porque não é ético, tem caras, sabe, não vou botar azeitona na empada do Malafaia, como se o tema fosse meu, como se eu estivesse defendendo uma coisa do meu interesse da minha igreja. Então, eu tenho esses 3 grupos, muitos líderes que ninguém vê na mídia, mas que trabalham,
que conscientizam o seu povo, que estão dispostos. Lá em Brasília, rapaz, gente levou ônibus do Nordeste, pastores pagaram ônibus. Isso não é brincadeira não, cara. Nego veio do Nordeste para uma reunião de 2 da tarde às 5 da tarde, é brincadeira um negócio desse? Pastores que trouxeram outras lideranças, foi um negócio de maluco. Lá eu vi, e grandes nomes da liderança evangélica estavam lá. Então eu acredito, Eliel, que esses 3 grupos nós temos na liderança evangélica. Aqueles que têm a visão do reino, aqueles que se omitem e aqueles que têm inveja. Como não sei o que estou fazendo, eu também não dou apoio, porque eu não quero ver esse cara crescer. A unidade é utopia, Silas? Não, a unidade não é utopia, Eliel. É que a gente está pensando que unidade é o seguinte, é cada um abandonar seus dogmas, tá? Sua estrutura eclesiástica, para a gente poder andar junto. Eu, por exemplo, eu ando junto de pessoas que não são da minha denominação. Eu tenho um grupo de 14 pastores de diversas denominações, ok? A gente 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, dependendo das nossas agendas, mas todo ano tem. A gente sai 3 dias num hotel para conversar, para bater papo, para fazer lavagem de roupa. Isso aí que você está falando aí. Cuidado com isso aí, Silas. Cuidado com esse negócio. Sabe, porque ali não tem nenhum papa. É todo mundo igual. O cara pode ser papa lá na igreja dele, mas quando você se encontra com outros líderes, nós somos iguais. Não tem negócio de tamanho e de grandeza, certo? Eu não sou da organização do outro, nem o outro é da minha. Então, eu acredito que a unidade, ela não vai se dar, porque todo mundo vai ter uma bandeira só, vai ter uma placa só, mas eu acredito nesses eventos que movem a igreja, sabe? Eu acredito, por exemplo, Marcha para Jesus. É um evento que está em todo o Brasil. As igrejas se unem, uma coisa natural, não é de um líder, de um cacique evangélico, uma coisa natural em várias cidades do estado do Rio, em várias cidades do Brasil, as igrejas se unem. Outra coisa para mostrar sobre a unidade, Conselho de Pastores. Não foi uma coisa arrumada, aconteceu naturalmente. Os pastores tomam café, nós temos o conselho, eu sou presidente por um tempo, porque lá ninguém pode se perpetuar, certo? Outros colegas já foram, eu estou sendo agora e vão ser outros. A gente se reúne, toma um café, 500, 600, 800, 1000 pastores de diversas denominações. Isso é unidade. Então, eu acredito, claro, perfeição, Eliel, nós não vamos ter, mas que temos unidade, temos. Muito bem. Você falou do Papa. Como é que você viu a renúncia? Essa é uma notícia nacional, uma bomba que estourou segunda-feira, agora de carnaval, pegou... Pelo menos a informação que temos, pegou todo mundo, inclusive a Igreja Católica, de surpresa, em tese, né? A renúncia do Papa Bento XVI. Só aconteceu na história isso uma vez, 1415, e agora com Bento XVI. E aí, pastor Silas? O Papa é o chefe de uma religião, certo? Que nós não temos nada a ver com essa religião, mas numa visão espiritual, né, do nosso lado, o que nós vamos ver? Se vem um Papa liberal, ok, que vai querer se coadunar com o politicamente correto que está na sociedade, ou se vai vir um Papa que vai manter os fundamentos deles, como esse Papa, né, que não abria mão não abriu mão de aborto, não abriu mão de casamento homossexual, de união civil homossexual. Esses foram fundamentos, e ele era chamado de fundamentalista lá na Igreja Católica. Então, esse movimento é que nós vamos ver. Que tipo de Papa vem aí? Porque, meu filho, a Bíblia vai se cumprir. Não adianta chorar. Mais hoje, mais amanhã, mais tarde, mais sei lá quando. A Bíblia, o povo de Deus entende o que eu estou falando. A palavra vai se cumprir, certo? Jesus vai arrebatar a igreja, o anticristo vai ter que vir a essa terra, ele vai ter que estar apoiado por liderança religiosa poderosa. Então, o palco está sendo montado para que a vontade absoluta de Deus se manifeste. Muito bem. Pastor Silas, essa renúncia do Bento XVI, do Papa, veio depois de 2 acontecimentos. Isso é o que estou trazendo aqui. Primeiro foi a posse do Barack Obama, onde ele chega e faz uma média, até mesmo a questão dos homossexuais, a questão dos direitos, que nós também falamos aqui, né? E depois que a Igreja Católica se posiciona, diz assim, a gente aceita até união estável, mas casamento, liderança, casamento, não. E aí vem a renúncia. A pressão, E aí, pastor Silas? Nem os caras que acompanham o Vaticano, eles vivem no campo da hipótese que aquilo é um negócio muito... Eu até admiro isso. Eu estava vendo a entrevista com alguns cardeais, meu irmão, os caras não são brinquedo, não. É uma coisa muito fechada, sabe? Não bota no ventilador, não. O pau come.
porque é poder, é chefe de um Estado. Vai ver se eu conversa pra boi dormir. É chefe de um Estado. E um Estado, pô, e o pau come no bastidor. Não tem moleza, não. O pau come, tá certo? No bastidor o couro come. Mas fica tudo ali. Mas ali, ó, pra fora, isso eu admiro. Eu admiro. Isso, a gente pensa, a Bíblia diz que, olha, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. A gente tinha que reparar isso. Aqui dentro são fechados. Lá fora, certo? Aqui dentro o pau canta, mas lá pra fora, fechado. Ninguém fala de ninguém, ninguém puxa o tapete de ninguém. Mas isso é um fator muito interessante, certo? Porque, meu querido, por que nós somos contra o casamento homossexual? O casamento é para quê? O casamento tem a ver com perpetuação da espécie. O casamento tem a ver com a célula máter da sociedade, para o desenvolvimento social. Cumpre o papel? Pode procriar? Não? Então dê outro nome a essa relação. Menos casamento. Dá outro nome aí, caramba. Ué, reclamam tanto dos heterossexuais e querem nos imitar? Querem ser diferentes? Então inventa um nome para esse troço. Agora, casamento não. Vamos ver. Se a Igreja Católica disser que é a favor da união civil, a casa vai cair. Porque esse é o primeiro passo. Para o outro, meu amigo, e ninguém conquista nada de uma vez com tudo. Tá? Para o outro, aí o bicho vai pegar. Então, nós vamos ver, eu também essa percepção tua é mesmo. Um cardeal abre a boca para falar, logo após o Papa pede a renúncia, sabe? É um negócio que alguma coisa tem... mesmo que seja pequeno, Eliel, tem alguma ligação nesses fatos. E a última declaração, dizer, depois que eu sair, eu quero me isolar do mundo, eu quero sumir. Que isso, amigo? Uma declaração dessa? É para não interferir no outro, que vem. Para não haver duas cabeças. Os caras, nesse negócio, eu tenho que admirar esses camaradas. Pastor Silas Malafaia. Isso é maçom. O que mais tem, você já viu, já. Não é? Inclusive, dentro de louco. Como é que é isso, pastor Silas Malafaia? Número 1, claro que não. Número 2, eu brinco dizendo assim, se eu sou maçom, só se a loja for na rua Montevidéu 1191, que é a igreja sede, só se a loja for lá. E antigamente eu brincava, meu sogro era o pastor presidente, eu dizia, e só se o grão-mestre é o pastor Zé Santos. Então isso é balela, isso é conversa fiada dos incompetentes que não tem como te atingir e tentam querer dizer que o sucesso que Deus te dá é fruto não de Deus, mas das coisas do mundo. Sabe o que eu vejo? A maçonaria, para quem não é evangélico, não há nenhum problema. Existem coisas, Eliel, que para nós não presta, para nós não serve. Mas para os outros, por exemplo, você já viu um evangélico ser benemérito do Flamengo, do Vasco, do Botafogo? Para nós não serve isso. Ó, eu sou benemérito do Flamengo. Eu vou me candidatar a presidente do Vasco. Isso não é para nós. Não é para nós. É isso que as pessoas precisam entender. Existem coisas na sociedade que não foram feitas para nós. Nós somos da luz. Nós temos uma outra visão, mas para o homem que não tem Jesus é válido essas organizações. Para nós não. Então eu não sou maçom e ponto final. Uma organização seríssima, mas não serve. Para nós, isso aí, é uma organização séria e tem gente do mais alto nível da sociedade brasileira que está lá, mas não é para nós, gente. Aí o cara fica, aí um bobalhão, sabe? Pastor, o senhor tem que meter o pau na maçonaria na TV. Aí eu digo assim, sim, e no outro dia eu saio do ar. Será que você não tem sabedoria nenhuma, meu irmão? Será que não tem um pouquinho de inteligência para saber navegar nessas águas? Você sabia que Jesus, ele caiu fora quando queriam matá-lo? Porque ele não encarou. Por que Jesus só desapareceu? Quando eu queria matar, ele correu. Mas Jesus correndo, meu filho, era estratégico, ainda não era a hora. Então eu vou lá na televisão, vou meter o pau e no outro dia eu perco o programa. Qual a vantagem disso? Então a gente tem que ser sábio. E tem irmão que só anda no radicalismo. Certo? Eu não sou e tá acabado. E não concordo que um cristão pertença a isso. Agora, lá para fora é válido. Para quem não é crente, é válido como outras coisas que para quem não é crente é válido, mas para nós não é. Muito bem. Pastor Silas, conceito de prosperidade mudou, acompanhamos, retrocedemos. Qual o conceito de prosperidade, biblicamente falando, e do que está rolando no Brasil, pastor Silas? Eu defino prosperidade. Se você me pedir uma frase para definir prosperidade... Prosperidade é obedecer às leis de Deus. Você quer ser próspero? Obedeça às leis de Deus. Aí tem uns caras também que é engraçado, Eliel.
Como o cara não tem argumento para combater você, ele inventa uma coisa que você é. Pastor Silas mudou a teologia dele. Agora o pastor Malafaia é da teologia da prosperidade. Não sabe nem comer com colher, quer me ensinar a comer de garfo. Querido, eu não sou a favor do besterol da teologia da prosperidade. Todo mundo vai ficar rico. Se você é pobre, é porque você não tem fé. Isso aí é besterol da teologia da prosperidade. Agora a teologia da prosperidade está na Bíblia. Quer que eu cite? Então vamos embora. Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Riqueza e fazenda haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Vamos ao Salmo primeiro? Como é que diz lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade da Bíblia, esses dois textos, a afirmativa que eu fiz, com uma frase, prosperidade é obedecer às leis de Deus. E outra, prosperidade não é só finanças. Aqui é que está. Prosperidade tem a ver com relacionamento com Deus. Prosperidade tem a ver com bem-estar pessoal, com paz, com alegria, com prazer de viver. É como eu disse lá no programa da Marília Gabriela. Aqui do meu lado tem um cara que ganha 5 mil. Eu ganho 1.000. Do outro lado tem um cara que ganha 3 mil. Eu vivo melhor do que os dois. Então eu sou próspero, eu tenho Deus, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho prazer de viver. Então o besterol da teologia da prosperidade eu não quero. Agora, a teologia da prosperidade que está na Bíblia, leia 2 Coríntios capítulo 9, que é o melhor compêndio sobre isso. O que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. Tá na Bíblia, meu irmão. Você quer arrancar? Você prefere o quê? A teologia da miséria? A teologia da desgraça? A teologia do sofrimento? Fique com ela. Eu não. Eu creio que Deus abençoa. E creio que a bênção de Deus não se traduz apenas em finanças. Também não creio nisso. É um conjunto. Mas creio que Deus abençoa. Ué, Deus não... o sábio Salomão diz, ele tira a riqueza do ímpio e dá para o justo. O Salomão chega a dizer isso em um dos seus provérbios. E a Bíblia, Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida. E olha, Eliel, escuta essa. Jesus falou em Marcos 4, 26. Só você pegar a Bíblia e anotar. O que o reino de Deus é comparado? Jesus falando. A um homem que saiu a semear e não sabendo como, aquela semente frutificou. O que Jesus está ensinando? O reino de Deus está baseado na lei da semeadura. E não é só finanças. Você quer colher amor? Plante amor. Você quer colher misericórdia? Plante misericórdia. Você quer colher perdão? Plante perdão. Você quer colher finanças? Plante finanças. Todo o reino de Deus está baseado na lei da semeadura. E olha, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear vai colher. O que semeia na carne vai colher corrupção. O que semeia no espírito vai colher vida eterna. Gálatas 6,7. Princípio. Lei da semeadura. Princípio. Agora, sabe qual é o problema, Eliel? É que tem gente no nosso meio. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Ele é miserável, é egoísta, não acredita na lei da semeadura e deixa ele indignado ver outro ser liberal, ver outro dar oferta. Então tem gente no nosso meio que não acredita nisso, que o dinheiro é o Deus dele, e quando vê alguém dizimar, alguém ofertar, fica indignado. A sua liberalidade ofende o egoísta. Cuidado para você não cair no jogo deles. Muito bem. Pastor Silas, eu quero fazer uma pergunta, mas antes dela, deixa eu fazer uma pergunta anterior para a gente encaixar aqui exatamente a pergunta que eu quero fazer. Muito se criticou a lei da mordaça, a lei de imprensa. Né? Queria colocar a mordaça no Estado Democrático de Direito. Isso é incoerente. Perfeito. Como é que é a imprensa hoje? A imprensa, ela é equilibrada, ela é tendenciosa? Como é que se analisa, pastor Silas? Eu desejo imprensa sempre livre, mesmo que ela fale mal de mim. Isto é fundamental, como você falou, para o Estado Democrático de Direito. A imprensa é tendenciosa, queridão. A imprensa é a favor dos homossexuais. Quer que eu te dê a prova? A prova está aqui. O deputado ativista gay, Jean Williams, 13 mil votos. Ele foi eleito
pendurado nos votos de Chico Alencar, que teve 220 mil votos. O deputado gay aparece na imprensa numa proporção de 30 a 40 vezes mais do que Chico Alencar. Me diz qual é o deputado com 13 mil votos que a imprensa dá colher de chá. Se ele não fosse gay, ele era um zero à esquerda. Essa aqui é a primeira prova. Era um zeraço. Zeraço à esquerda. Eu digo isso e repito e digo na cara dele. Baixo clero, né? Literalmente. Baixíssimo clero. O cara foi eleito pendurado na sobra de legenda. 13 mil votos. A imprensa tem entrevista, a primeira página, a televisão. Eu queria ver se ele não fosse gay, se a imprensa não desse mole. Você quer ver outra? Eu dei entrevistas, agora, ultimamente, saiu entrevistas minhas em 3 grandes veículos de imprensa. Em todas elas, quando os caras me perguntaram sobre patrimônio, sobre finanças, eu disse assim para eles, por que você não pergunta à Igreja Católica quantos bilhões eles mandam para o Vaticano todo ano? Pergunta se eles colocaram isso na entrevista. Ninguém colocou. Ninguém colocou. E eu disse para os 3. Pergunta se colocaram. Então há um preconceito, sim, senhor, contra os evangélicos. Há uma tendência na imprensa, sim, senhor. E vou dizer, eles só estão dando atenção porque nós arrombamos a porta. Porque hoje nós somos aí 25, 28% da população e gente de opinião. Ninguém usa a rede social como os evangélicos. Então, não é porque eles gostaram da gente, não. Tiveram que abrir. Essa que é a verdade, Léo. Ok? Mas eu, com tudo isso, mesmo que amanhã eu seja caluniado, difamado como eu fui, ok? Eu prefiro uma imprensa livre. Muito bem. Revista Forbes. Oh. Então vamos lá. E aí? Pastor Silas Malafaia foi citado pela revista Forbes como um dos pastores mais ricos, entre os 4 mais, o terceiro mais rico, né? Mais ricos do Brasil. E eu fiquei feliz que eu pedi um dinheiro ao Francisco, ele falou, botou você aqui hoje. Falou, vai lá, Silas. Então, bem, pastor Silas. Esse bandido inescrupuloso desse jornalista dá uma informação tendenciosa sem nenhuma prova. Eu levei na Gabi a minha declaração de imposto de renda. Aqui, nós estamos na rádio, dia 2 de março, 9 da manhã na Rede TV e meio-dia na Band, eu vou botar minha declaração na tela. Nenhum pastor, nenhum político, nenhum empresário, nenhum padre jamais fez isso. Agora, eu vou fazer isso uma vez, nunca mais vou dar satisfação para mostrar o jogo para quê? Colocar na sociedade um bloqueio em relação à igreja evangélica e pastores. A minha declaração, eu não tenho nada... Ô, Eliel, há 25 anos eu abdiquei de salário de pastor. Eu cheguei para o meu sogro e disse, não precisa me pagar mais, eu tenho uma visão de Deus e vou pro pau. Quando eu passei a ser pastor há 3 anos, a minha igreja que eu digo a igreja que eu sou pastor, é uma das igrejas que melhor paga pastor. Eu cheguei para ele e disse assim, não precisa me pagar, porque nós temos aqui um sonho muito grande. E como eu sou o pastor que mais vendo livros no país, nos últimos 5 anos eu vendi mais de 1 milhão de livros em cada ano, eu tenho a 2ª editora gospel do país, então eu tenho como me safar. Por um tempo, eu não quero salário. Falei na minha igreja, então há 3 anos eu não recebo salário, não é porque eu sou bonzinho, é uma visão. Então, quando a Forbes diz que eu tenho 300 milhões de reais de patrimônio, foi o que ela declarou, o terceiro pastor mais rico do país, segundo a Forbes, esse vagabundo inescrupuloso, certo? E eu estou processando a Forbes nos Estados Unidos. Aqui não tem graça, vai doer lá. Vai doer lá, não tem conversa, é lá na América. Meu advogado já contactou um escritório nos Estados Unidos, estamos aprontando a papelada, eu vou processar eles lá. Então, quando eles falam isso, aí o cara diz assim, os dados estão baseados em reportagens na Polícia Federal e no Ministério Público. Polícia Federal e Ministério Público Federal não tem autoridade para falar. E nem a Receita. Eliel, se não for você, só um juiz e com sigilo judicial para quebrar o teu sigilo fiscal. Perfeito. Então, eu digo aqui, eu não tenho que temer, Eliel. Como eu disse, há 25 anos eu não tenho salário de igreja. O que é que o pastor Silas tem? Eu digo aqui porque não tenho onde me esconder. O pastor Silas tem 7 apartamentos, 3 meus filhos moram, esses eu financiei, mas já paguei. 4 que eu comprei, tem um construtor evangélico em Vitória, um irmão, o cara faz cada prédio e faz comodato de construção.
eu comprei um apartamento, paguei em 50 vezes a ele, tá pago. E tem 3 apartamentos que eu já paguei 20 e faltam 30 para pagar. Eu comprei em Comodade de Construção, que é muito mais barato. Eu tenho um apartamento financiado em 30 anos em Boca Raton, declarado na declaração de ativos do exterior do Banco Central, que eu comprei por $149 mil para pagar em 30 anos. Meu filho estudava na América, eu comprei esse apartamento. E a casa que eu moro, ok? O meu patrimônio declarado no imposto de renda desses imóveis, porque você declara quando você compra. Isso. E o dia que você vender, declara por quanto você vendeu. Esses imóveis, todos que eu comprei, dá um total de 2 milhões. E tem, na declaração que você é obrigado, o capital social. Isso é, eu tenho o capital social da editora Central Gospel, eu sou obrigado a declarar. Então, o capital social da editora é 2 milhões. Então, o meu patrimônio total, 4 milhões. Como é que eu tenho 300 milhões? Qual é a malandragem? 4 milhões não tem graça. Então, o cara vai, dá uma notícia, e eu vivo de quê, Liel? De ofertas de pessoas que não me conhecem. Porque a minha igreja não banca meu ministério, com televisão no Brasil e no exterior. Meu programa é dublado em inglês para mais de 200 nações do mundo. Então, essas pessoas que estão longe de mim, vê uma notícia dessa, como é que eu fico? Como é que é? Por isso que eu estou dizendo aqui o que eu tenho. Porque eu não devo ter, eu acho que o pastor, nós temos pastor, você é louco. É o que está na minha declaração, não tem medo. O nego da Receita está me ouvindo aqui. E eles já foram investigar o que eu falei, que não tem trouxa. Eu não tenho medo, eu digo aqui porque eu sou transparente e falo mesmo e está acabado. Não roubei igreja, sou pastor e não tenho salário ainda porque eu não quero. E aproveito para dizer uma coisa aqui, Léo. Não vou deixar passar. Meus irmãos, trate o seu pastor da melhor maneira possível. Leia 2 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, desculpe, que Paulo faz uma conexão do sacerdócio do Antigo Testamento com o Novo. Leia, o pastor tem que ser bem tratado. O pastor, trate bem o teu pastor. Tem um texto na Bíblia que é uma lambada, Eliel. Gálatas 6,6. Olha o que diz esse texto. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Você que está reclamando de salário de pastor, você já deu a metade que você tem para o teu pastor? Então cala a boca. Gálatas 6,6. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. E eu quero aproveitar aqui, Eliel, eu achei bacana o anúncio da abertura da melodia. Eu conheço Francisco Silva, o debate não tem nada a ver com a rádio. Aqui vem gente para debater e cada um traz a sua posição e a rádio não tem nada a ver com isso. Cada um responde pelo que fala. Então eu lamento que quando saiu a notícia da Forbes, teve gente aqui no debate descendo o pau e dizendo para os crentes não contribuir com pastores que estão na televisão, que estão se enriquecendo. É leviano essa palavra. Essa palavra é leviana, porque ele está acreditando que o ímpio fala sem ouvir quem está sendo acusado. Então, meu irmão, filtre. Eu vou te ensinar uma coisa que eu ensino para os membros da minha igreja. Tudo que você ouvir, inclusive de mim, duvidar, criticar e determinar. Ouviu? Epa, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu analisar. Não, aceito ou não aceito? Não engula nada de ninguém de uma vez. Não seja massa de manobra de ninguém. Alguém chega e, Eliel, eu vou dizer o que mais machuca. Eu não estou nem aí para ímpio que me denigre, que me esculhamba, que me é ímpio. Agora, é feio, Eliel. Gente do nosso próprio meio ir a favor de notícias da imprensa, sem analisar, e meter pau em pastor, e falar mal de igreja, isso é coisa de ímpio, gente. O povo de Deus, nós temos a mente de Cristo, meu irmão, que é o Espírito Santo. Você tem que discernir o que é certo e o que é errado, meu irmão. Quer dizer que você engole tudo que falam? Quer dizer que se a Globo, se o jornal, se a Folha, o jornal O Globo, se qualquer um meter o pau em pastor e igreja, você engole isso, sem analisar, sem ver a vida das pessoas? Então, Eliel, eu me dispus que no dia 2 de março, eu vou botar na tela meu imposto de renda. Agora eu prometo. E vou dizer lá, nunca mais na minha vida eu vou dar satisfação do que tenho, ou dinheiro. Nunca mais. Nunca. Eu vou fazer isso para desmoralizar esses críticos e essa imprensa que quer bloquear a sociedade contra a igreja e contra pastores. E você, meu irmão, não pode cair nesse jogo. E eu deixo aqui uma palavra. Eu estou a cavaleiro para falar isso. A maneira que a igreja trata o pastor, Deus trata a igreja. Anote isso aí. Trate bem o seu pastor. Ame o seu pastor. Não está satisfeito com ele? Sai numa boa, debaixo da bênção e vai para outro lugar.
Não está gostando do estilo do pastor? Não arruma confusão não, que você vai arrumar problema para você. Eu quero aproveitar e dizer isso aqui nessa rádio, que é um canhão, que tem pastor e crente de tudo que é lugar que está me ouvindo aqui agora. Trate bem o seu pastor. Deus tem me abençoado e vai me abençoar mais, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu ajudo o pobre, porque eu sou liberal. E quem não quer acreditar nisso é problema seu. Eu creio nisso e fico uma fera quando eu vejo gente do nosso meio acompanhar opinião de uma imprensa tendenciosa que quer ridicularizar a igreja e pastores. Muito bem. Pastor Silas Malafaia, essa questão, deixa eu usar aqui um termo, não queria usar esse termo, mas para a gente entender. Briga de pastores na mídia. Né? Foi muito comentado isso, começou aqui, um falou, outro falava, e aí a gente chegava na televisão, ligava, aí um acaba falando, citando o nome do outro, fulano, pô, brincadeira que você fez, sei o quê, mas tipo, houve de fato isso, essa questão, deixa pastor eu te falar, eu não vou me calar se algum pastor usar mídia para trazer heresias para a igreja. Aí mudou o papo. Aí, negócio de criticar por causa do estilo da igreja, do estilo de culto, do estilo de administração, isso é tolice. Agora, se um pastor chega no microfone e diz que 99% dos cantores são endemoniados, meu irmão, vai tomar pau da minha parte. Se algum pastor vem e combate as doutrinas fundamentais do evangelho, meu irmão, vai tomar pau. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:11, diz assim: Paulo repreendeu a Pedro na cara, porque era repreensível. Isso é, Pedro estava chapéu de dois bicos. O pessoal da circuncisão e o pessoal da incircuncisão. O judaísmo e os não-judeus. Paulo chegou e largou o aço em cima de Pedro. Então, agora, eu ficar com briguinha por ovelhas, eu ficar deturpando, botar demônio para falar de igreja, vai tomar pau, seja quem for. Porque aí, meu irmão, é princípio de fé, do que a gente crê. Aí, meu irmão, não tem negócio de amigo, senão nós estamos pior do que os ímpios. Então, denunciar pecado e erro, eu vou denunciar. Agora, briguinha para denegrir pastor, para falar mal de pastor, para falar mal de igreja, não. Por exemplo, na Marília Gabriela, eu citei qual igreja de exemplo? A Igreja Universal. Eu tenho desavenças com eles? Tenho. Discordo deles? Discordo. Mas dizer que o povo que está lá é idiota por causa de um líder? Não. O povo que está lá é porque foi abençoado, senão não estava lá. Então, eu posso combater, eu posso criticar uma postura teológica, mas sem desconhecer o valor daqueles ou daquela igreja. Então, quando eu vejo na mídia pastor se degladiando por causa de ovelhas, eu estou certo, aquele está errado e não tem fundamento teológico, eu estou fora disso. Mas quando vem alguém que quer, meu amigo, bombardear princípios da palavra, pode se preparar que no programazinho de TV o couro vai comer. Bom, quando você citou que queria inaugurar 1000 igrejas no determinado, você suscitou ali, você acha que você causou ali? O que você quis colocar? Você quis motivar o grupo de pastores, lá, pessoas maravilhosas, seríssimas? O que você quis dizer? Você quis expandir o evangelho no Brasil? E aí, pastor Silas? Eu aprendi uma coisa, Eliel. Pequeno já basta eu. Eu tenho que sonhar grande, sabe? Eu acredito, Eliel, que se você não tiver sonhos, você não vai a lugar nenhum. Se você tiver sonhos, você pode não chegar no lugar do sonho, mas você vai chegar muito além do que você é. Então, qual é o meu sonho? É verdade. Eu tenho um sonho de abrir mais de 1000 igrejas no Brasil. É um sonho. Vou conseguir? Não sei, mas vou perseguir. Eu tenho igrejas em Curitiba, eu tenho igreja em Santa Catarina, eu tenho igreja no Rio Grande do Norte, eu tenho igreja em Pernambuco, eu tenho igreja no Espírito Santo e vou abrir igrejas em todo o Brasil, não por uma questão de vaidade. Olha, eu quero ser o maior. Isso é tolice. Porque tem... Gente, vamos fazer a conta? Eu não vou ser exagerado não, Eliel. Não gosto de exagero, não gosto de números exagerados. Vamos lá. Os evangélicos estão aí na casa de 27% da população. Negócio de 40% você não acredita, não acredito. É 27, 28, ok? 27, 28% está aí na casa de uns 50 milhões de crentes. 55, está por aí. Nós somos 190 milhões de habitantes. Vamos tirar 55, né? Vamos tirar 55. Perfeito. Tem 135 milhões de pessoas nessa nação
que precisam ouvir falar de Jesus. Eu vou para Penha, o bairro que tem a minha igreja, certo? A minha igreja, eu tenho 30 igrejas no bairro da Penha. A sede e mais 30 filiais. Se eu juntar a membresia da minha igreja no bairro da Penha, a membresia só no bairro da Penha, eu devo ter ali uns 15 mil membros, ok? Se eu juntar as outras igrejas, Assembleia de Deus, Batistas, Universal, somar tudo no bairro da Penha, vou dar um número legal. Se eu somar todo mundo no bairro da Penha, que está numa igreja evangélica, vamos lá, eu vou botar um número acima, hein? Perfeito. 40 mil pessoas. O bairro da Penha tem 250 mil a 300 mil habitantes. Então cabe igreja na Penha. Aí, pastor, vai para a Penha, abre uma igreja, ganha alma para Jesus. Agora, se um pastor chega num bairro para apanhar o outro pastor que adulterou, que é safado, que derrubou, que dividiu, aí, meu filho, agora, vai lá na Penha, abre uma igreja, vai pregar o evangelho. Gente, Eliel, nós temos que ganhar alma para Jesus, gente. Eu não quero abrir igreja. Olha, atenção, eu quero ser o maior pastor, olha, a minha igreja será uma das mais poderosas dessa nação. Isso é tolice, é vaidade idiota. Eu quero abrir igreja para ganhar almas para Jesus. Isso eu quero. Muito bem. Nós estamos terminando a nossa entrevista com o pastor Silas Malafaia. Eu ficaria aqui mais 2 horas, porque é bom conversar com o pastor Silas Malafaia. Eu não vi, me contaram, e eu acredito que o Ratinho falou, poxa vida, tem que tirar esse cara daqui, senão o cara vai tomar um programa. Porque ele não conhece. Ele gosta de mim, Ratinho. O Ratinho é campeão, né? É campeão. E aí, o Ratinho não conhecia o pastor Silas, como a gente conhece aqui de tantos anos, e a gente está em casa com ele aqui. Pastor Silas, queria que você deixasse uma palavra para este planeta agora. O planeta está ligado aqui com a gente, viu? As redes sociais bombando aqui, estão uma beleza. Queria que você deixasse uma mensagem, pastor Silas. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: tenha Jesus como Senhor da sua vida, ame a sua igreja, ame o seu pastor, seja uma carta aberta no mundo, seja uma pessoa determinada. Você sabia que o ser humano, 80% é atitude? Ação. Haja. Vambora. Tá esperando o quê? Toma decisão. Resolva. Eu sou uma pessoa de atitudes. Até posso errar, Eliel, mas não por omissão. Então tome atitudes, seja determinado, sonhe. Tenha sonhos. Veja além. Você sabia que o ser humano, na sua mente, tem 2 processos: memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado. Imaginação tem a ver com o futuro. Aqui na minha mente, eu posso me ver em qualquer lugar do futuro. Então, use a imaginação, que é a capacidade de criar imagens. Veja você daqui a 5 anos. Veja você daqui a 10 anos. Talvez você não chegue nesse lugar, mas eu garanto que você vai chegar além do que você é. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que a alta mão de Deus... Eu quero deixar aqui, Eliel, quem sabe você está doente, quem sabe você está vivendo uma crise conjugal, um problema sério com o filho, um problema pessoal emocional, não sei, um problema financeiro, não sei, ou você está afastado, ou você ainda não entregou sua vida a Cristo. Jesus Cristo é a resposta. Eu quero concordar com a sua vitória, eu quero concordar em nome de Jesus com o milagre da sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado, Eliel. Obrigado, Chico Silva. Muito obrigado ao amigo. O Senhor mais uma vez te dê saúde total. Deus abençoe. Um abraço também, vou aproveitar aqui, 30 segundos. Eduardo Cunha, que é o líder do PMDB. Ele é um cara, eu acompanho, não vivo o que a imprensa diz. Ele é um cara que tem defendido, como poucos na Câmara, nossos princípios e ideais. Eu quero deixar isso aqui. Ele é um leão nesses negócios. Não vim dizer que ele é perfeito, que eu também não sou. Mas cuidado quando você fazer análise da pessoa pela imprensa, ok? Então, Deus abençoe a todos. Silas, até uma obrigado, próxima. meu Obrigado irmão. a você. Valeu, querido. Gente, entrevistamos então o pastor Silas Malafaia. Agradecemos em nome de toda a diretoria da nossa Melodia, a você que acompanhou então atentamente essa nossa entrevista aqui.